Oi, gente, graça e paz a todos, que Deus abençoe você. Estou aqui com mais uma palavra. Quero estar conversando sobre Neemias, né? Neemias, sobre os inimigos que pretendiam, na verdade, retardar a edificação dos muros, quando Neemias, por ocasião de que os muros estavam destruídos, né? As portas queimadas a fogo. Neemias ficou triste, toda aquela saga de quando Neemias era copeiro do rei. Neemias 4 diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, diz Neemias, e na verdade escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse o seguinte: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto, né? Vocês vão sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia. O que eles estão pensando, né? Então, vivificarão dos montões do pó, né, as pedras que foram queimadas. E estava com ele também um tal de Tobias, o amonita, e disse, né, ainda que edifiquem contudo, vindo uma raposa, derrubará. E vai derrubar facilmente o seu muro de pedra, né? Então, zombaria. Aqui estava zombando de Neemias e daquilo que Deus o designou para fazer. Sabe que a zombaria ela é baseada na tensão que existe entre aqueles que estão em posição semelhantes. Inveja, esse tipo de coisa. Quando aquilo que para você é de vital importância edificar, por exemplo, edificar alguma coisa, edificar a sua vida, edificar um muro, edificar a cidade, edificar qualquer coisa que você queira, se propõe a edificar, né? E existe talvez do outro lado alguém que ganha com a sua derrota, que no mínimo se alegra com a sua derrota, né? A gente sabe que na guerra existem três lados, não é dois não, existem três lados. Um lado é aquele que protege o seu patrimônio e está guerreando porque não tem outra opção, né? Do outro lado está aquele que quer tomar esse patrimônio, né? E ainda existe o terceiro lado, que não está muito preocupado com quem vai ganhar ou perder a guerra. Esse outro lado é o lado mais maligno que tem, que aquele que defende seu patrimônio tem que entrar em guerra, está defendendo algo que lhe é justo, ou que está lutando por tirar algo dos outros, também está arriscando sua vida, né, para tomar alguma coisa. Parece que um pouquinho mais justo que aquele que fornece armas, ou aqueles que estão ali torcendo, querendo que se arrebente todo mundo, né? Então, no entanto, esses que estão dessa forma, né, que desse terceiro lado, preocupado, não está nem aí com quem vai ganhar a guerra, perder a guerra, contanto que ambos os lados comprem suas armas, ambos os lados consumam seus produtos, porque guerra também deixa pessoas ricas, né? Por isso está escrito na palavra de Deus, né? E está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, né? A gente vê Neemias aqui, ele era imune a esse tipo de pressão, ele estava acima desse tipo de pressão, ele não desceu ao nível, porque ele trabalhava para aquele que é inigualável. Ele trabalhava para aquele que era, que é e que há de vir. Ele trabalhava para aquele que é poderoso, que é o seu Deus, o nosso Deus. E Neemias, ele era um homem que sabia orar, pedindo providência de Deus. Parece fácil, parece que todo mundo sabe, mas não é verdade, né?
Você vê em Neemias capítulo 4, versículo 4 e 5, ele entra na presença de Deus dizendo: ouve, ó Senhor, ouve, ó nosso Deus. Somos tão desprezados, Senhor, somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, né? Estava repartindo com Deus aqui a angústia dele. E dá-los por presa, diz, na terra do cativeiro. Senhor, arrebenta com eles, tá? E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Senhor, é o Senhor que está sendo ridicularizado, estão tentando te irritar. A palavra que mostra que Neemias conhecia, ele conhecia muita astúcia dos seus inimigos, né? E ele conhecia salmos, né? Também, com certeza, para estar orando na palavra de Deus, né? Isso é muito poderoso, porque tem muita gente que acha que não precisa conhecer a Bíblia, não precisa ler a palavra de Deus, não precisa conhecer nada. Mas é poderoso quando você ora dentro da vontade de Deus, que é a palavra de Deus. Porque Deus não pode negar a sua própria palavra. Jamais. Então a oração de Neemias, ela estava em concordância, né? Ela, com certeza, tudo leva a crer que ela pode ter sido influenciada por Salmo 109, não é? Que é um chamado para que Deus julgue os inimigos que são inimigos da sua causa, não é? E no versículo 7 ao 9, a gente pode ver que a ameaça de um ataque armado, né, e de violência física, ela não pode parar aqueles que dão mais importância, né, ao seu objetivo do que para as suas próprias vidas. Quer ver um oponente se tornar invencível quando ele já passou da fase de pensar em perder a sua vida. Ele está disposto a perder a sua vida, né, se possível for, mas não desistirá. Esse é o tipo de oponente complicado para vencer. E no versos 10 ao 23, a gente pode ver que por meio da propaganda e chantagem, os inimigos, eles tentam desencorajar alguns que eram dedicados à obra, mas começa a desvanecer, né, e desanimar. Isso acontece muito no meio da igreja. Às vezes o ministério, o líder está ali tentando edificar os muros, tentando fechar as brechas, tentando levantar os muros da cidade, né? Trazer proteção, trazer crescimento, e sempre tem uma turminha que se levanta contra e é contra o projeto do líder. Não acredita na visão do líder, não acredita no chamado do líder e acha que sabe mais do que o líder e que pode mandar na igreja mais do que o líder. Isso é um grande erro que recorre realmente em muitas igrejas que acabam não crescendo, porque isso é reino dividido. Mas aqueles que permanecem firmes, que estão firmes no projeto do Senhor, que estão firmes nos propósitos de Deus, né? E que na verdade duplicam o seu esforço para continuar lutando ao lado daqueles que Deus chamou, né? Como aconteceu no caso de Neemias, com Neemias, como aconteceu com seus companheiros, que acreditaram de que era possível vencer e edificar os muros, mesmo diante de guerras, né? Mas que correram junto com Neemias. Agora também incluem armas no seu conjunto de ferramentas de construção, armamento. Às vezes, amados, alguns projetos que nós temos e temos que fazer para Deus, nós precisamos trabalhar com espada afiada, sabe, que é a palavra de Deus, para combater as más línguas que se levantam para deturpar, para destruir, essa é a palavra, aquilo que está sendo edificado. E enquanto edificamos, às vezes nós precisamos montar guarda e vigiar à noite, porque o inimigo vem, levanta os seus para destruir. Porque, amados, o assédio do inimigo, sabe, ele é perverso, ele é muito grande e ele é perverso. O diabo sabe aonde bater o calcanhar de Aquiles
para destruir, para paralisar. Hoje esses inimigos são inimigos declarados, são hostes espirituais da maldade, né? Que usam até pessoas, usam até de pessoas que estão dentro da mesma liderança de uma igreja, né? Que trabalham para eles. Está do lado do líder, está dentro da própria igreja, mas trabalha para o diabo, né? Para paralisar a obra de Deus, para a paralisação da obra de Deus que o Deus Todo-Poderoso nos confiou, ou confiou ao seu líder, confiou ao seu profeta que ele levantou para liderar aquele lugar. A palavra diz que toda liderança e toda autoridade vem de Deus, temos que nos colocar debaixo da autoridade, porque todo projeto que visa o progresso do povo de Deus, o diabo tem intenção de destruir. Pessoas que são às vezes dizimistas, ofertantes fiéis, generosos na obra de Deus, né? E às vezes visadas pelo diabo. Por exemplo, Satanás sabe que se você que ama a obra de Deus, né, e devolve os dízimos do Senhor, e ainda sempre está semeando no ministério sua oferta, não é? O diabo vai fazer tudo para que você seja infiel, e com isso ele pode tocar em suas finanças e destruir o projeto de Deus e o projeto que você está inserido nele, que é também a obra que Deus começou a fazer na igreja que você frequenta. Você acha que o diabo ele ia querer que a igreja tivesse um programa de rádio, um salão melhor, um equipamento bom, cadeiras melhores, né? Você acha que ele ia querer que a igreja tivesse programa de televisão, que pudesse ter a longo alcance, alcançar os que estão caídos, que estão morrendo, sofrendo, né? Você acha que ele vai ele vai deixar barato isso, né? Tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Você acha que ele quer que você tenha poder, né? Para você estar bem instalado com a sua igreja num bom endereço, num lugar realmente de dignidade, onde tem estacionamento para as pessoas? Você acha que o diabo iria gostar de te ver feliz e trabalhando na obra de Deus, junto com o seu líder, ombro a ombro, lutando ali, combatendo o bom combate, cuidando daqueles doentes, né, que estariam chegando porque você contribuiu, você compartilhou das bênçãos de Deus sobre sua vida, para que fosse possível alcançar as pessoas? O que Deus pede de mim, de você, de todos nós, né, é que você seja como Neemias, certo? Seja forte e fiel, e não olhe para o escárnio do inimigo contra o projeto de Deus que está sob sua liderança, que está sobre sua vida, que você está inserido, não é, na igreja e no trabalho de Deus. Ao invés de parar, dobre suas forças. Ao invés de parar, multiplique as suas forças, para que o seu Deus seja glorificado, para que a obra de Deus possa avançar. Deus quer ficar feliz pelos seus filhos, pelos filhos que Ele tem, né? Só para mostrar para o diabo que seus filhos são obedientes, que são animados, que são determinados, que são pessoas que começam e terminam, que vão até o fim. Assim como o seu filho mais velho, Jesus Cristo, foi até o fim, morreu por nós, mas ressuscitou, ressurgiu da morte ao terceiro dia. Que mesmo sendo escarnecido, né, mesmo sendo massacrado, perseguido, até crucificado, ele não abriu a sua boca para reclamar e jamais sequer pensou em desistir. Às vezes uma coisinha assim que acontece na igreja, as pessoas começam a murmurar contra o líder, reclamar contra o líder, e isso não é de Deus, isso não provém de Deus, já é um espírito de facção que está no nosso meio. Porque o Pai ainda procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Adoradores que adorem assim, que sejam submissos, que saibam suportar e vencer. E mesmo que tenham parado com o projeto por um momento, até momento de bobeira, né? Como Pedro fez isso, né? Mas que eles possam voltar e dar a volta por cima
e mostrar para o diabo que Deus não tem filhos covardes, Deus não tem filhos fujões, Deus não tem filhos que retrocedem, mas Deus tem filhos que vão até o fim. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que essa palavra fique no teu coração, que no dia de hoje você tome essa palavra como conselho. Submeta-se à liderança do pastor que Deus colocou sobre sua cobertura, sobre a liderança da tua denominação, da tua igreja. Se você não está contente com a liderança, mude de igreja, saia, mas não fique contra o seu líder, não fique trabalhando em favor do inimigo, como Sanbalate e Tobias, mas lute junto, tome uma arma nas suas mãos, uma ferramenta na outra e vamos para cima, lutar, edificar, fazer com que a obra de Deus possa crescer, não por nossa causa, porque nós já fomos ganhos por Jesus, mas por causa de outros que ainda estão no mundo, que precisam de ter aquilo que você está esbanjando, jogando fora. Pessoas que gostariam de estar na igreja que você está, mas por razões desconhecidas, elas não estão, o diabo não deixa, né? E às vezes por um comentário maldoso nosso, nós acabamos tirando outros, desanimando outros para que não ajude no corpo de Cristo, para que desanime no corpo de Cristo. Então lute, busque cada dia mais, multiplique suas forças, duplique suas forças, porque é assim que Deus quer, é dessa forma que Deus quer que nós estejamos. Grande abraço a todos, fique na paz e grande amor, e um feliz sábado e um ótimo domingo. Sábado não, um domingo a todos, porque o sábado já foi, né? Um grande domingo abençoado, um restante de domingo. Daqui a pouco tem culto. Deus abençoe todos vocês, onde quer que você esteja, na sua igreja. Em nome de Jesus, vá com o coração aberto para adorar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe.